Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para uma segunda edição do nosso Papo Psi, uma roda de conversa aberta a todos os familiares, amigos, colaboradores, alunos, ex-alunos da Escola Eliezer Max. E hoje, em presença de duas pessoas muito queridas, Ana Cecília Mello, Cissa Mello, que é fundadora da ONG Para Todos, e também diretora do Instituto Apontar, que é parceiro institucional do Eliezer Max para o nosso programa de bolsas sociais, que esse ano está recebendo crianças no 5º ano do ensino fundamental. E temos também o Paulinho Miragaia, que é o nosso coordenador de cultura judaica do ensino fundamental 2 e médio da Escola Eliezer Max. E a exemplo de outras rodas, né, psis, papos psis, como a gente está chamando, a gente sempre procura debater um tema e também demonstrar um pouco da prática da escola relacionada àquele tema em discussão. No primeiro encontro do Papo Psi, a gente abordou uma temática super relevante para os dias atuais, que é a questão do medo, o medo das crianças, o medo dos adultos, nesse contexto pandêmico, nesse contexto de crise econômica, e como que a escola lida com isso. Mas hoje a gente está trazendo um tema mais solar, um tema mais autoastral, um tema muito especial para a filosofia dessa escola, que é o tema da empatia e o tema da alteridade, que significa essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro e de sentir junto com o outro, pelo outro, um pouco também das suas questões, das suas demandas, e com tudo isso, da gente poder transformar esse mundo e tentar ser mais solidário, mais próximo, e fazer o que tiver ao nosso alcance para ajudar. E então, hoje nós vamos nos organizar da seguinte forma: eu vou abrir a palavra para a Cissa Mello se apresentar, né? E ela vai ter um tempo de aproximadamente 30, eventualmente até 40 minutos de fala. Na sequência, a gente vai passar a fala para o Paulo Miragaia, que vai, no bojo dessa discussão sobre empatia e alteridade, contar um pouco para vocês sobre os projetos que a gente realiza na cultura judaica, nesse caso no Fundamental 2, em especial o projeto Bnei Mavar, Filhos da Passagem, que geralmente a gente desenvolve no 7º ano do ensino fundamental, e no final ainda teremos o lançamento de um novo projeto institucional, que é o projeto Comunidade Solidária, que todos já receberam aqui uma primeira comunicação na sexta-feira, e aí a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse programa hoje à noite. Então, sem maiores delongas, estou passando aqui a palavra para Cissa Mello, nossa principal convidada da noite. Cissa, muito obrigada pela sua presença, bem-vinda, muito querida, e o tempo é todo seu. Obrigada, Thelma. Eu começo justamente agradecendo, primeiro agradecendo o convite, e segundo agradecendo muito a oportunidade dessa parceria, que eu vou falar um pouquinho mais aqui, né, entre o Apontar e o Eliezer Max. Mas antes, eu queria fazer uma descrição, que é algo que a gente faz não sabendo se tem alguém entre nós com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos curtos, estou sem brinco, atrás de mim tem um quadro vermelho e você pode ver um pedaço de uma janela, né? Isso já tem muito a ver com o nosso tema, né? Da gente se colocar no lugar do outro, daquele que pode estar aqui conosco e pode não ter a possibilidade de ver. Então, de ver da mesma forma que a maioria, pelo menos, enxerga, né? Então, esse é um hábito, né, de todas as pessoas que trabalham com inclusão de pessoas com deficiência. Então, além dessa descrição física, eu vou falar um pouquinho, né, de quem eu sou, do trabalho que eu faço hoje. Thelma já falou, já denunciou que todo mundo me chama de Cissa, eu quase já esqueço o Ana Cecília, a não ser quando é bronca mesmo, aí Ana Cecília, e acabou sendo aí um apelido carinhoso que ficou. Fundei o Movimento Para Todos
há 7 anos, 8 anos atrás já, aqui no Rio de Janeiro, onde nós temos como objetivo difundir e trazer efetivamente para a sociedade em geral o que é a inclusão da pessoa com deficiência, né? Automaticamente isso tem muito a ver com o tema do que a gente vai falar aqui hoje, porque o objetivo primário do Para Todos é que todos tenham alteridade e empatia, né? E a gente vai falar um pouquinho da diferença entre esses dois conceitos. Então, o Para Todos já nasce com esse objetivo dessas duas palavras que nos traz aqui hoje para esse encontro. Queria também falar em relação ao Para Todos, que foi muito interessante que ao longo desses anos todos a gente sempre teve uma parceria muito grande com a comunidade judaica. Não temos, né, entre as fundadoras, ninguém de origem judaica, e isso acabava chamando a atenção. Eu, particularmente, sou muito católica e muito atuante, praticante, e sempre dizia, mas eu vejo mais espaço, eu já tive em mais locais, em mais sinagogas falando sobre o Para Todos do que em igrejas, né? Isso nos fez diversas vezes parar para refletir, né? O que será que acontece, né? Por que desse espaço e dessa maior abertura? Não acho que seja uma coincidência, e eu costumo, pelo menos, fazer uma análise de que eu acho que aqueles, e tem a ver com o que a gente vai estar falando hoje, né? Aqueles que já passaram, aqueles que entendem sobre exclusão, né? Sobre estar fora, né? Estar segregado, acabam muitas vezes estando mais abertos para discutir, né, sobre um tema como a inclusão da pessoa com deficiência. Então, agradeço ainda, nesse sentido, toda a comunidade pelo espaço que já tivemos na área, que já tivemos no Midrash, em inúmeros outros eventos, né, com vocês. E esse aqui é mais um exemplo, né? E aí, agora falando um pouquinho do Instituto Apontar, eu sou da diretoria voluntária do Instituto Apontar, é uma organização também sem fins lucrativos, que tem muitos anos, no modelo atual, a gente tem mais de 15 anos de atuação, mas se a gente pegar o trabalho de inclusão social, lá se vão quase 70 anos de atuação, trazendo justamente pessoas né, de baixa renda para ter uma oportunidade na educação. O modelo atual que a gente tem é um modelo que trabalha com alunos especificamente com superdotação. Então, a gente tem uma parceria, um convênio com a Secretaria Municipal de Educação, onde a gente faz o atendimento para esses alunos que são identificados na rede municipal como alunos com superdotação. A partir daí, a gente vai buscar oportunidades em escolas de excelência. A gente, até a pandemia, trabalhava muito mais focado nas escolas públicas de excelência, então, CAP da UERJ, CAP da UFRJ e o Pedro II. E, na pandemia, essas escolas cancelaram, né, os seus concursos, e a gente, no final de 2020, se viu com 2 turmas de 40 crianças ao todo, sendo 20 indo para o Fundamental 2 e 20 indo para o ensino médio, sem a oportunidade de ter um concurso como o do Pedro II, porque ele foi adiado para 2021 e também houve uma troca no modelo e passou a ser concurso, passou a ser sorteio e não concurso. Então, com isso, a gente saiu buscando oportunidades em escolas particulares. Somos muito gratos, não só ao Eliezer Max, mas como todas as outras escolas parceiras que abraçaram esse projeto, né, de forma muito rápida, inclusive, né, foi janeiro e fevereiro conversando com várias pessoas que podiam nos ajudar a abrir essa oportunidade em várias escolas, especialmente o Marcelo Milek, que né, do nosso conselho, do Conselho do Apontar, foi quem fez essa ponte especificamente, né, com vocês, e vários foram esses, né, padrinhos que foram abrindo esses espaços, e que fez com que a gente pudesse dizer hoje que todas essas crianças estão em escolas particulares de excelência. Tá? O Instituto Apontar continua sempre esse trabalho até o final do ensino médio com essas crianças, onde a gente, dentro da assistência social, faz não só, né, essa parceria com as escolas públicas ou privadas para dar o ensino de excelência, mas a gente faz o acompanhamento das famílias através das nossas assistentes sociais,
faz o acompanhamento psicológico dos alunos e das famílias e possível encaminhamento quando necessário, e faz também todo o acompanhamento pedagógico, né? Porque muitas vezes há necessidade, né? Agora que estão aprendendo hebraico, alemão, tem alguém com o microfone aberto aí, e inglês, então a gente está buscando, né, agora, por exemplo, né, apoiar esses alunos nessas, né, no aprendizado dessas línguas e muitas vezes de matérias também, né? Muitas vezes lá para frente vai ter uma dificuldade em física, em literatura, e aí a gente vai com a nossa equipe fazendo esse apoio. O Apontar trabalha especificamente, né, num conceito de formação integral. Então, a gente trabalha com 3 pilares. A gente trabalha com o pilar pedagógico, como eu estava falando, com o pilar cultural. Então, é extremamente importante para a gente essa formação cultural dos nossos alunos em todas as instâncias, né, da cultura. Estamos, nesse momento, com uma parceria incrível com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Nossos alunos estão podendo participar com os músicos da orquestra de uma oficina com eles para aprender mais sobre a música clássica. Uma oportunidade assim maravilhosa. A gente fica fisicamente na Lapa, então a gente está muito perto da Sala Cecília Meirelles e da Escola de Música da UFRJ, então a gente tem muita oportunidade de trazer, né, música, mas a gente está sempre focado nos equipamentos, nos museus, nos teatros, para trazer tudo isso para os nossos alunos. E o terceiro pilar é a formação ético-moral. Então a gente faz ao longo desses anos todos que esses alunos ficam conosco, né, que vai ser por volta de 7 anos que eles estarão conosco nessa formação, a gente vai trabalhando nesses 3 pilares. Muitas vezes, né, a gente faz a ampliação, então a gente tem muitas oficinas em parceria com outras entidades, como a UFRJ traz para a gente oficinas de pensamento avançado em matemática, a gente tem parceria para trazer robótica para os nossos alunos, a gente traz design de reuso, então a gente está sempre trazendo coisas distintas e estamos sempre abertos aí para todos vocês que estão nos ouvindo e quiserem pensar junto numa oficina em algo que vocês achem que vai acrescentar e vai ampliar para os nossos alunos, sejam bem-vindos para propor. Inclusive, a gente tem muitas oficinas, no momento a gente tem 2 acontecendo, propostas por alunos do ensino médio de outras escolas do Rio de Janeiro, e são eles que são os protagonistas, né, em pensar e desenvolver e aplicar essas oficinas. É um projeto também que a gente tem muito orgulho, tá? E aí fica aberto também o convite aos alunos do Eliezer Marques, tá? Bom, então, me apresentei, falei um pouquinho demais sobre o Para Todos, sobre o Apontar, e a ideia é que agora a gente fale um pouquinho sobre o tema, né, empatia e alteridade. Eu adoro, sempre que vou falar sobre um tema, começar pensando no conceito, né, indo lá para o dicionário mesmo, e sempre que possível adoro pesquisar, porque eu gosto muito de diálogo, então eu gosto de perguntar para as pessoas o que na cabeça delas significa empatia e alteridade. Bom, fazendo essa pesquisa, gente, eu descobri, e eu vou dizer que no meu universo aqui foi 100% das pessoas com quem eu conversei não sabiam o que significa alteridade. Sobre empatia, eu descobri assim que existiam também algumas confusões, às vezes, do que era exatamente empatia. Então, eu falei, bom, acho que a gente tem que começar a conceituar e a tentar trazer, né, também para umas palavras do dia a dia, porque senão ficam aquelas coisas que a gente lê, mas que a gente não entende, fica dentro da filosofia ou da psicologia, né? Me preocupou para ser um papo psi, mas eu sou muito pé no chão. Eu acho que a gente tem que falar de coisas que a gente possa entender, que a gente possa amanhã trazer para a prática. Então, eu pensei a gente separar aqui em 3 momentos. Um momento que a gente vai falar de conceito, um momento que a gente vai falar do que a gente pode fazer para trazer isso para os nossos filhos, porque eu acho que a gente está num ambiente educacional, então, seja para os nossos filhos, para os nossos alunos, para aqueles que estão ao nosso redor, né? Como é que a gente faz isso? E terminar com um convite. Então, serão esses 3 momentos aí que eu pensei, tá? E aí, vou começar, então, pelo conceito. Bom, começando por empatia. Eu achei bem interessante,
porque eu vi que tem muita confusão relacionada à empatia com simpatia, né? É quando a gente tem simpatia por uma outra pessoa. É quando eu sou legal com o outro. E eu fiz questão de perguntar, gente, para crianças, adolescentes, adultos, para a gente ver o que estava nesse universo, né? Ao meu redor. Então, assim, quando a gente fala de empatia, a gente não está falando de simpatia, a gente não está falando de ser legal com o outro. Eu acho que é interessante porque os conceitos eles vão se misturando. Então, eu acho que fica, às vezes, na cabeça das pessoas um pouco confuso. E talvez na hora que a gente retomasse o tema com um pouquinho, não, era isso que eu queria dizer, né? Então, mas eu acho importante a gente ir um pouquinho mais, né, profundo e a gente entender que empatia, né, de fato quando a gente consegue. Eu gosto muito da ideia do sapato, né, da gente se colocar, por isso que a expressão em inglês, né, é de se colocar no sapato do outro. Eu acho que quando a gente pensa nesse formato, a gente consegue entender que empatia é sentir efetivamente o que o outro está sentindo. Né? Eu preciso realmente conseguir me colocar no lugar do outro, sentir de fato como aquele se sente, e por isso que é tão difícil a gente ser empático. Não é uma coisa fácil. E eu acho que isso, às vezes, faz com que a gente se confunda e ache que a gente eu sou uma pessoa super empática. Gente, é muito difícil ser empático. É muito difícil a gente conseguir, de fato, entender o que o outro está sentindo, porque a gente não está vestindo aquele sapato. Então, a gente não sabe onde o calo aperta. Então, por mais que haja uma tentativa de ser empático, é muito difícil que, de fato, sejamos empáticos. Então, eu acho que a gente tem que partir daí e entender que esse conceito ele é muito maior, né? E eu me lembro que tem uma tirinha, não sei se alguém já viu essa tirinha de um urso que mostra a diferença entre simpatia e empatia. E aí tem alguém lá no fundo de um poço, né, de um buraco profundo, e a pessoa está lá embaixo, e aí alguém passa em cima e fala: puxa, deve estar difícil estar embaixo. Caramba, tá tudo bem aí, né? E assim, eu estou sendo simpático, eu estou sendo legal, eu estou sendo bacana com aquele que está lá embaixo. Mas será que eu, de fato, consigo sentir o que aquele ursinho está lá embaixo sentindo? Né? E aí a história termina com alguém descendo e indo lá para baixo com aquele urso, e aí olhando para cima, e falando: caramba, né? Tá escuro, caramba, tá frio aqui embaixo, caramba. Então, é uma série de coisas que, por mais que aquele urso lá embaixo te dissesse, você de cima não tem a possibilidade de sentir de fato, né? Porque ele pode estar dizendo, você pode perguntar: tá frio aí embaixo? Tá frio. O que é frio, né? Frio para mim vai ser uma coisa, para a Renata vai ser outra, para a Lilian vai ser outra, né? Dependendo da nossa vivência. Se eu tenho alguém aqui que morou num país nórdico, por exemplo, frio para ele é um outro conceito, né? Do que para mim, que sempre morei aqui no Brasil. Então, assim, dependendo da nossa história, a nossa relação com aquilo é sempre muito diferente. Então, até que ponto eu consigo ser empático? Eu acho que é algo que a gente tem que sempre pensar, né? Então, se eu sou uma pessoa que vou de carro para o meu trabalho, ou vou de carro para a minha escola, será que eu consigo entender como é ir de ônibus? E eu posso até fazer a experiência. Não, olha só, eu vou um dia de ônibus para eu sentir, mas é um dia. Faz muita diferença de alguém que vai todo dia. E a gente já vê essa diferença, porque às vezes quando a gente vai de carro todo dia e tem um dia que você precisa ir de ônibus, né? Você fala: caramba, demorou, foi ruim, tive que esperar, estava apertado, estava calor. Mas não é a mesma coisa do que você ir todo dia. Então, eu acho muito importante a gente separar o que é essa simpatia, do que é essa empatia, e a gente perceber o quanto é difícil ser empático. Para a gente não achar que é tranquilo, que é fácil, que todos nós somos, que a gente é legal, que a gente é bacana, então a gente é empático. Então, eu acho que é preciso que a gente
entenda, né, de fato esse conceito da empatia. Indo para o segundo conceito, né, que aí foi muito mais difícil, porque eu vi que ao meu redor ninguém sabia o que era alteridade. Né? Achei hilário que alguém me disse que deve ser alguém falando autoridade, mas errou na hora de falar. Né? Achei interessante a confusão com altruísmo. Faz sentido também, vai se embananar aí no meio, né? Então, assim, vamos começar por aí, né? O altruísmo, né, é aquela pessoa que faz as ações em benefício ao outro, né, e que ele não está pensando em si todo momento em que ele está fazendo aquela ação. Então, essa é a pessoa altruísta. Eu acho, às vezes, mais fácil a gente pensar qual é o oposto, né? Eu adoro ir procurar o que é o oposto para a gente ver se a gente entendeu. Então, o oposto do altruísmo é o egoísmo, né? É aquele que faz só para si, e o altruísta é o que faz só para os outros, né? O que está todo o tempo vivendo. Não, mas isso não é alteridade. Isso tem a ver, de novo, tem a ver, porque as coisas vão se misturar. Mas a alteridade é a gente conseguir, de fato, abandonar as nossas ideias, né? É eu conseguir perceber o lugar do outro, da onde que ele está enxergando. Vai muito mais do que simplesmente eu preciso identificar a diferença. E aí eu vou para uma outra tirinha, né? A gente adora essa coisa de tirinha, de imagens. A gente, quando está trabalhando pelo Para Todos, a gente faz muito esse exercício. Né? E o jeito que eu mais gosto é do diálogo, sabendo que esse não era o formato aqui de hoje. Então, a partir das tirinhas, a gente vai conversando sobre. Então, tem uma tirinha que eu acho muito boa, que tem uma pessoa no alto de um platô, e aí tem uma escadinha para subir. E ele está lá de cima falando sobre o que ele está vendo. E tem duas pessoas embaixo, né? E que estão ouvindo a descrição e que estão tentando entender como ele está vendo. Mas, obviamente, que não conseguem imaginar exatamente a cena que o outro está descrevendo. E aí um deles sobe na escada, né? E aí lá em cima ele fala: ah, era isso que você estava falando, era isso que você estava descrevendo, né? E eu acho interessante que nessa tirinha mostra a pessoa embaixo, né, dizendo assim: não, eu não vou subir, eu já entendi, eu já sei o que você está vendo. E que é muito, né, o que a gente faz no dia a dia. Né? A gente acha que a gente está entendendo como que o outro está vendo. E achei interessante que quando eu falei para vocês no início que eu gosto de buscar, né, as definições, né, e hoje em dia o Google ajuda muito isso. Antigamente eu sempre adorei o Aurélio, sempre fui muito apegada em olhar definições, em ler sobre definições, mas hoje o Google resolve isso mais rápido. E achei interessante, porque quando eu fui procurar significado de alteridade, imediatamente o exemplo que veio, e não adianta também ir, porque eu já descobri que Google, cada um que dá, procura. Isso tem muito a ver com o tema, porque ele tira a sua história, né? Então o Google acaba reforçando a gente para não sair das nossas bolhas, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar. Mas o exemplo que apareceu para mim, pelo menos, foi de um homem judeu que se casa com uma mulher católica. E aí dizia, ele precisa de muita alteridade, a alteridade é indispensável para que possa entender a diferença, né, do olhar que o outro cônjuge vai ter. Né? Então, achei bem interessante a gente aqui nesse contexto, né, de mistura de culturas, de religiões, né, o exemplo que apareceu foi esse. Né? Pensando ainda nessa questão de antônimo, né? Eu achei interessante também, quando eu fui pesquisar sobre alteridade, que fala muito de reconhecer as culturas diversas, né? Não à toa que trouxe esse exemplo aí da cultura judaica quando se casa com alguém de cultura católica. E aí ficou muito claro para mim que o oposto, né? Não o oposto talvez, mas o que gera, né, quando a gente tem falta de alteridade, é o que vai gerar a xenofobia, né? Porque é quando eu vou, né, não aceitar que aquela outra pessoa possa ser de uma cultura diferente, possa pensar tão diferente do que eu penso, né? E isso é bastante interessante porque, né, e aí a gente começa a entender a diferença que tem entre
empatia e alteridade. São conceitos complementares? São. São conceitos que vão estar andando em conjunto? Muitas vezes. Mas eu acho que é muito comum que a gente possa ver alteridade e não ver empatia. Porque eu posso conseguir, pensando aí nas duas, né, tirinhas, do alto do meu platô, enxergar o que o outro está enxergando, mas não sentir como ele está sentindo aquilo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente perceber que existe uma diferença e que a gente precisa trabalhar com as duas questões. Porque não adianta só a gente trabalhar com a questão de, olha, você está enxergando que o outro pensa diferente, que o outro enxerga diferente, que a cultura do outro é outra, mas você está conseguindo sentir como é que ele se sente na hora, né, que ele está passando por alguma situação? Talvez eu não consiga, né? E aí a gente vai para o famoso mimimi, porque é isso que diz. Eu posso até entender, né, que existe um racismo, porque eu estou vendo a diferença de cultura. Ah, mas essa reclamação de que ele entra num restaurante e todo mundo olha, isso é mimimi, né? Até que ponto você já entrou em algum lugar e se sentiu assim, né? E, de novo, até que ponto você entrou várias vezes naquele lugar e se sentiu sempre assim. Então, eu acho que são questões que a gente tem que... E aí eu já começo a entrar no segundo bloco aqui, né? Para a gente pensar o que a gente faz para... Eu não gosto tanto de falar assim, o que a gente faz para ensinar, principalmente em conceitos como esse, porque eu acho que são tão difíceis da gente efetivamente ensinar, mas o que a gente faz para passar, né? Para provocar que os demais que estão ao nosso redor consigam entender a diferença entre esses conceitos e, acima de tudo, se a gente está num ambiente escolar, então aqui eu acredito que a maioria, né, sejam pais ou educadores, como é que a gente faz para trazer isso, né, para as crianças? E aí eu queria começar de um ponto que eu acho que muitas vezes a gente escuta muito, principalmente quando a gente fala em relação à pessoa com deficiência, mas eu acho que a gente pode transbordar isso para outras questões, de que, não, a criança não é preconceituosa, nós adultos é que somos. Então, e o meu receio disso é que a gente, às vezes, pensando nesse formato, entende que não há necessidade de interferência. Né? Enquanto quem está, né, numa escola ou quem tem filho pequeno vê como desde cedo isso tudo começa a aparecer e essa dificuldade de eu entender o que o outro está sentindo, né? Como que o outro... E aí eu não preciso ir só para as questões das diferenças, né? Porque, às vezes, dentro de uma sala de aula, na hora que eu arranco um brinquedo da mão do outro e o outro chora, né? Aquela criança... papai, por que ele está chorando? Também não precisava chorar, ele podia só ter me pedido o brinquedo de volta, mas ele não sabe como é que aquela criança, né, está sentindo. Então, eu acho que a gente tem que partir daí. Eu acho que sempre a gente precisa intervir. Eu acho que respeitando o espaço da criança, sim, respeitando o protagonismo da criança, principalmente mais tarde, do adolescente, mas essa intervenção do adulto, cuidadosa, da gente estar atuando, prestando atenção e trazendo possibilidades para a formação efetiva desse ser humano, eu acho que esse é o papel do educador, do pai, e por isso que a gente, né, no Apontar, acredita tanto nessa formação integral, né, onde a gente vai dando subsídios para formar um cidadão empático, um cidadão que tenha alteridade amanhã, né, que possa estar não só vivendo isso, mas trazendo isso para a sua família e para a sua comunidade. Tá? Então, eu pensei de novo em 3, vocês vão ver que eu sou muito dos 3 aí, acho que é por isso que eu tenho 3 filhos. Eu pensei em três possibilidades que eu acho que a gente deve estar sempre pensando. A primeira, que eu acho que é muito batido, mas que vale sempre a gente falar, que é a questão do exemplo, né? Do quanto a gente
ensina e forma a partir do exemplo. Então, quando nós pais, quando nós educadores mostramos para essas crianças que nós somos empáticos, que nós temos alteridade, que nós entendemos de fato a diferença numa cultura, eu acho que isso vamos dizer, talvez cumpra aí 70%, porque é com isso que aquela criança, aquele ser que está em formação, né, vai vendo e vai absorvendo, e depois ele vai automaticamente repetindo aquele comportamento, né? Eu tenho mestrado em análise comportamental na área de psicologia, então a gente vê muito essa questão do aprendizado, né, a partir desse formato. Então eu acho que isso daí é um ponto inicial, sem dúvida, que eu acho que todos nós temos que estar pensando de que forma nós estamos fazendo isso. Depois, um segundo ponto que eu pensei, e aí eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade, queria pedir aqui para a gente usar o chat, quem quiser e quem puder. Queria ver se alguns de vocês tiveram a oportunidade de ir ao Museu da Empatia, que teve um tempo em São Paulo, depois teve um tempo aqui no Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional, fazendo uma atividade. Não sei se alguém aqui de vocês teve a oportunidade de ir a um museu da ciência ali em frente ao Rio Sul, que teve há uns 4 anos atrás também uma exposição que mostrava e dava oportunidade, principalmente para as crianças, de estarem, né, sentando numa cadeira de rodas, vendando o seu olho e estarem com uma bengala para pensar como é que era a situação, né, de uma pessoa cega. E aí estou vendo algumas pessoas confirmando, né? Então, essa seria a segunda proposta que eu trago. Eu vou passar a palavra que alguém levantou a mão. Posso fazer isso, Thelma? Pode ser? Acho que foi a Adriana que levantou a mão. Ou foi por acaso, Adriana? Às vezes a gente faz por acaso também. Não, eu nunca fui, não. Nunca tive a oportunidade de ir, não. Tá, Adriana, obrigada. A Juliana está falando que foi, né? Então, eu acho que sempre que a gente tiver essa oportunidade, né, da gente levar os nossos filhos, da gente fazer, né, e da gente levar os nossos filhos e os nossos alunos para essas experiências que, de forma cuidadosa, fazem propostas. Porque outro dia eu estava até dando aula na pós da PUC, né, o Para Todos é responsável pela coordenação lá, um dos coordenadores junto com a PUC, né, da pós que a gente tem em relação à inclusão da pessoa com deficiência, né, e da diversidade, e na aula surgiu essa questão dessas experiências, né, da gente estar, às vezes, vendando o olho e da gente estar sentando numa cadeira de rodas, e eu acho que podem ser muito bacanas, a gente Para Todos usa, mas eu acho que é preciso, sim, sempre, como tudo, né, fazer com cuidado, porque não é para virar uma galhofa, não é para virar uma brincadeira. Então, principalmente quando a gente está fazendo isso com crianças, mas mesmo eu já vi experiências com adultos virarem uma grande brincadeira. Mas já vi também experiências muito fortes das pessoas saírem muito sensibilizadas e conseguindo, pela primeira vez, dizer assim, caramba, é dessa forma, né? Então, na Rio 2016 também teve. Tem diversas possibilidades. Eu não sei agora quanta coisa teria online, já que muitos museus pelo mundo passaram a fazer experiências online. Eu sei que em Israel tem, alguém já colocou aqui, Berlim também tem, na Europa tem vários espaços. Então, assim, para quem não conhece, o Museu da Empatia, né, ele começou na Europa e aí ele viaja com essas exposições ao redor do mundo, mas já tem vários outros museus que passaram a fazer experiências parecidas, né? Então, aqui no Brasil, a gente já teve, em São Paulo, essa que foi riquíssima, onde era uma grande, foi no Ibirapuera, era uma grande caixa de sapato, e você entrava e aí você tinha vários sapatos, você escolhia um sapato, e aí você pegava um fone de ouvido e você ia ouvir da voz do dono daquele sapato a experiência, né, daquela pessoa.
Então, assim, eu não tive a oportunidade de ir, mas conheço muita gente que foi, vi muita reportagem na época, ouvi alguns áudios que estavam disponíveis e realmente, assim, uma experiência incrível. Aqui no Rio, e que depois viajou para São Paulo, a gente teve ali no Museu Histórico Nacional, era uma oportunidade que você entrava num ambiente totalmente escuro, ainda também com venda nos olhos, grupos pequenos, e você ia passando por uma série de situações em salas distintas, vivenciando, né, como era estar naquela situação. E o mais rico, esse eu fui umas 3 vezes, né, levei meus filhos, depois levei sobrinho, depois fui com mais gente, enfim. E o mais rico era a discussão ao final, porque eu que fui várias vezes, cada vez era uma discussão completamente diferente, porque dependia muito, né, das experiências que aquelas pessoas iam trazer. Os educadores que estavam fazendo a mediação eram muito bons, então realmente assim traziam e mediavam situações muito interessantes, chamava Diálogos no Escuro, e realmente assim imperdível, muito bom mesmo. Depois a gente teve um que teve em São Paulo muito pouco tempo, chamava Biblioteca Humana em São Paulo. Então você era, em vez de ser caixa de sapato, era um grande livro. Eram vários livros assim, você entrava e ali você tirava os livros para poder, né, ler aquelas histórias. Então, eu acho que também é muito bacana. Eu tive uma oportunidade riquíssima de estar com um alemão, diretor desse projeto aqui no Rio de Janeiro, onde ele deu uma palestra fantástica e ele fazia o seguinte, ele começava apresentando fotos para todos que estavam na plateia, e todo mundo recebia um papel, e você tinha que anotar a primeira coisa que vinha na sua cabeça quando você visse a foto daquela pessoa, né? Então, aparecia a foto e você tinha que anotar. E aí, depois, obviamente, ele abria para todo mundo ir falando sobre o que tinha aparecido a partir do momento daquela foto, né? Não preciso dizer para vocês que, na maioria das vezes, o que a imagem trazia era muito do que... Né, o que um dizia sobre a imagem era muito do que os outros diziam. E quando ele falava sobre quem de fato era aquela pessoa, era algo completamente diferente do que havíamos imaginado. Então, eu brinquei assim depois com ele, eu falei, foi a primeira vez que eu vi alguém comprovar o preconceito, né? E aí a gente entender de onde que vem, né? E eu gosto muito de pensar que essa palavra não é preconceito, mas é preconceito, né? Então, a gente, a partir desse preconceito que a gente tem, a gente vai trazer um preconceito. Muito bacana essa também, que acho que é a Lilian que está colocando aqui, né? No chat, muito interessante também. Eu acho que com isso eu vi uma coisa uma vez também de áudio de refugiados, porque eu acho que só assim a gente consegue entender, né? E aqui falando de alteridade, xenofobia, né? A gente percebe como é que é isso interessante, né? E falando de áudio, eu me lembro especificamente um museu na Europa que eu fui e que os meus filhos puderam ouvir crianças de outras culturas falando como é que era para eles. Tem um livro que eu não sei, agora que eu lembrei, Thelma, não sei se vocês já adotaram no Eliezer, mas eu sei de várias escolas particulares aqui do Rio que adotaram. Na época, meus filhos estavam em São Paulo, e foi a escola de São Paulo que adotou, que você tem várias crianças da mesma idade, né, que normalmente eles estão estudando, sabe qual é, né, Thelma? E vai mostrando, né, como é que é ir para a escola, né, em outras culturas. Então, eu acho que esse livro, pensando aí, né, vocês usam, Thelma? Eu acho esse livro fantástico e está bem dentro dessa segunda questão que eu trouxe. Eu acho que é trazer coisas para dar oportunidade, né, de vivenciar, né? Exatamente. Escolas como a sua, não é? Muito, muito, e além do mais, o livro é muito bonito, né? Então, assim, ele é plasticamente, exatamente, porque são mais ou menos crianças sempre do terceiro ano. Eu já vi escolas ampliarem esse projeto e fazerem o ano todo, exatamente o que eu ia falar, e fazerem também se corresponder com essas crianças de outros locais. Então, isso assim, você pode crescer vi uma vez também uma escola que fez algumas videoconferências com crianças de outras escolas para
para eles perguntarem. É muito engraçado, as perguntas são as mais, assim, né? A criança quer perguntar cada coisa, né? Mas como é que é no almoço? O que vocês comem? E isso é muito rico. Falando disso, eu lembrei, eu trabalhei na Fundação Dorina Novil, em São Paulo, é uma fundação que trabalha com a questão da pessoa com deficiência visual, e um dos programas que a gente tinha era de escolas levarem alunos para dentro da fundação e terem a oportunidade de conversar com uma pessoa cega, conversar de fato, perguntar absolutamente tudo que eles queriam perguntar. E eles perguntavam as coisas mais lindas. Como você escolhe a sua roupa quando você sai de manhã? Como que você faz com dinheiro para você saber, né, qual é a moeda, né, qual é... Então, muito bacana que vocês já trouxeram. E tudo isso eu acho que tem que ser sempre feito com muito cuidado, né, para a gente ter o respeito, para a gente ter a empatia e a gente ter a alteridade, né? Então, eu acho que sempre tem que fazer parte de um projeto maior, né? Muitas vezes a gente no Para Todos recebe essa demanda e a gente questiona muito a escola, se vai ser uma simples visita que traz e aparece num dia e depois tudo some, né? E aí fica uma coisa um pouco de... não sei, desculpa, eu vou ser meio... não sou muito polida nas palavras às vezes, desculpa aí o meu francês, mas fica parecendo visita de zoológico, né? A outra instituição que eu trabalhei em São Paulo, que trabalhava com deficiência intelectual, a gente tinha muita demanda de escolas para visitar a instituição e para as crianças da escola verem as crianças da instituição. A gente nunca abriu para esse tipo de projeto, né? E a gente dizia, olha, se quiser vir pensar com a gente sobre um projeto, como é que a gente pode fazer para estar pensando algo em conjunto, ok, mas não é essa visita, né? Como a gente tinha, às vezes, muita demanda falando também de inclusão social. Eu quero levar o meu filho para ele poder doar o brinquedo, porque eu quero que ele veja, né, que ele está doando aquele brinquedo que não serve mais, que já era uma palavra que me afligia, né? Porque a gente... muitas vezes só consegue doar o que não nos serve, né? O que de fato é doação, né? A gente tem que pensar, né? Porque às vezes a gente está só desentulhando a nossa casa, né? O outro é que está doando para a gente receber o que é nosso, né? Então é muito mais uma limpeza, eu estou só organizando a minha casa, então são sempre questões que eu acho que a gente tem que provocar e pensar, e muitas vezes provoco as escolas que ficam com aquelas caixas, nem sei se vocês fazem, Thelma, de repente você vai me matar de ter levantado isso, mas a caixa que fica na porta da escola para receber, que, assim, eu não tenho problema que ela exista, mas eu acho que ela precisa estar dentro de um contexto maior, de um projeto maior, pensado, porque se for simplesmente aquela coisa de eu vou levar o brinquedo que não me serve mais, eu vou levar o casaco que não me serve mais, eu acho às vezes que a gente faz um desserviço, né? Porque a gente acaba não conseguindo passar a ideia do que é empatia, do que é alteridade, né? Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Obviamente, nós somos aqui, né, privilegiados, né? A gente sabe quem é a comunidade que estuda num colégio como o Eliezer Max, então a gente tem que ter esses cuidados realmente quando a gente propõe esses projetos, mas eu acho que tudo isso é o que eu queria trazer para esse segundo ponto, a gente propor ações efetivamente para os nossos filhos, para os nossos alunos, para que a gente possa, de fato, provocar para que eles vivenciem, né? Então, o primeiro sou eu dando exemplo, o segundo sou eu provocando que ele vivencie, e o terceiro ponto sou eu buscando um diálogo com essas crianças e com esses adolescentes. E eu acho que a gente, hoje em dia, tem tanta situação que não pode ser não usada como oportunidade para a gente falar sobre aquela situação, né? Então, desde algo que a gente vê na mídia que aconteceu, né? Aqui na minha casa, por exemplo, assim que começaram os conflitos em Israel, foi né, nós não somos judeus, temos muitos amigos judeus, sim, mas eles, até por conta da pandemia, não estão com tanto contato, então, provavelmente, se nós, né, adultos, não trouxéssemos isso, não seria pauta para eles, então nós fizemos questão de trazer. O meu mais novo, que tem 12 anos, estava, mas eu não estou entendendo o que é o Free Palestina, ele tinha recebido, inclusive, um abaixo-assinado, ele queria saber se ele assinava ou não assinava,
Então, assim, eu acho que essas oportunidades da gente discutir a partir dos acontecimentos, e principalmente aqueles, né? No caso, por exemplo, esse acontecimento é muito rico para a gente, porque não é algo da nossa realidade. Para vocês, talvez não seja esse acontecimento, né? É óbvio que eles, né, vão fazer parte, mas é preciso que vocês tragam outros acontecimentos que não façam parte, né, do dia a dia, né, das famílias de vocês. Então, sempre aproveitando, né, questões de racismo que vem, toda hora que alguém fala na mídia que isso é mimimi, a gente discutir, entender o que é mimimi. Eu lembrei, quando eu estava aqui pensando, né, nessas questões, a minha filha, num determinado momento, teve a oportunidade no colégio. A minha do meio tem 15 anos, tá? E no colégio, a partir de uma proposta da escola, ela teve a oportunidade de levar o que talvez muitos de vocês tenham visto, de fazer com a turma dela, reproduzir aquele vídeo onde todo mundo começa numa linha de partida e você vai trazendo algumas questões, né? E as pessoas vão andando para frente ou para trás para a gente ver ao final da dinâmica a distância que a gente tem entre oportunidades, né? E isso fez com que essa discussão fosse parar no jantar da minha família, e todo mundo começou a discutir. Era um jantar que estava com a família maior, então nós éramos lá uns 12 naquele dia, e principalmente algumas pessoas mais velhas estavam com mais dificuldade de entender o que isso era de fato. E ela falou: a gente vai para a varanda. E levou todo mundo para a varanda e fez com que todo mundo participasse, né? Eu digo assim, eu acho que eu nunca vou esquecer o meu pai lá na ponta de uma varanda, olhando, né, para mim, bem para trás, né, quase na outra ponta, e entendendo de fato a partir da coisa do concreto, né, como a gente precisa às vezes do concreto para a gente vivenciar, para a gente entender. Então, essas oportunidades de diálogo trazem para a gente também essas discussões, né, com diversos olhares, né? E foi o que a minha filha fez questão de dizer ao final: olha, e a gente está vendo essa distância, mas aqui a gente não tem ninguém com raça diferente, né? A gente tem poucas questões de diversidade, né? A gente tinha uma pessoa de diferente orientação sexual, a gente tinha uma pessoa com deficiência, mas assim, eram todos brancos, né? Então, assim, e só ali a gente já via uma enorme, né, distância entre as pessoas que participaram dessa dinâmica. Então, eu acho que o terceiro ponto que eu trago nessa questão da gente, né, pensar como é que a gente passa isso para um aluno, como é que a gente passa isso para um filho nosso, e às vezes não só para os filhos, mas para os demais familiares, né? Um exemplo, como eu falei, né? Então, só fechando. 2, levando para essas oportunidades, sejam de museus, sejam oportunidades onde possa, de fato, né, ver e discutir, palestras, né, contatos onde a gente possa interagir com o tema. E 3, a gente trazendo para o diálogo dentro da nossa casa. A partir desses exemplos, a gente trazer para discussões e diálogos, e mesmo que a gente não feche conceitos, mesmo que a gente termine um jantar, cada um pensando do seu jeito, isso também faz parte, né, de aceitar a diversidade, né, de aceitar a alteridade, e de pensar que talvez naquele momento, para aquela vivência, seja um olhar distinto. Então, assim, às vezes a gente também fica muito querendo fechar, né, e chegar a conclusões. Eu acho que isso é muito comum do adulto, do pai, do educador, né, a gente querer trazer o conceito que a gente gostaria, né, e a gente, no Para Todos, a gente brinca que a gente adora, que a gente bota pulgas nas orelhas das pessoas. Então, a gente gosta que as pessoas saiam com mais perguntas do que respostas, porque isso faz com que a reflexão seja contínua, né? E a educação é um ato contínuo, a gente acredita muito nisso. Chegando aí ao terceiro e último pedaço aí da discussão, bloco da discussão que eu quis trazer hoje aqui, como eu falei no início, é um convite.
Então, eu queria fazer um convite a todos que estão aqui hoje. Estou vendo que nós somos aí quase 50, fora os que estão com 2 ou mais, né, em casa. Vi aí até algumas crianças assistindo, muito bom isso, né? Mesmo que eles passem, ouçam alguma coisa, né? Alguma frase às vezes fica. Mas um convite para a gente continuar essa discussão, para a gente não encerrar nesse momento, nessa 1h30, um convite para a gente sair da nossa bolha, para a gente fazer um exercício que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é o famoso exercício do pescoço, né? Que é a gente olhar para o lado e ver o quanto as pessoas ao nosso redor são parecidas. Então, aqui, pelo menos as imagens que eu estou vendo nesse momento, né? No Meet a gente não consegue ver os 50, mas eu só estou vendo mulheres brancas. Então, assim, né, isso é o que eu estou enxergando aqui nas 10 telas que estou vendo. Então, esse exercício já mostra para a gente o quanto a gente está numa bolha, né? O que eu brinquei do Google, que já traz as pesquisas sempre já a partir dos nossos olhares. Eu acho que, aproveitando esse convite, que vem em meio de uma pandemia, né, que é um momento da gente parar, para a gente refletir, para a gente ver o que a gente está conseguindo, porque nada ficou mais claro nesse momento do que a necessidade da gente pensar, né, como que o outro vê, como que o outro está pensando, como que o outro está sentindo. Né? Em relação à pessoa com deficiência, a gente, agora no município do Rio de Janeiro, chega no sábado, já no final da questão de, a partir de domingo, todas as pessoas com deficiência maiores de 18 anos já podem ser vacinados. Entretanto, quando a gente analisa os números, a gente não conseguiu atingir nem 5% das pessoas com deficiência. Né? E nós temos feito aí, nos reunido, para a gente ver o que a gente faz para ampliar essa vacinação, e muito do que a gente tem feito é tentar pensar por que essa pessoa não está querendo se vacinar. Né? E aí, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai perguntar, a gente escuta famílias que têm medo, por exemplo, de meu filho toma tantos remédios, será que essa vacina vai fazer alguma interferência? Né? Agora que está tudo, agora que meu filho está bem, agora que minha filha está bem, né? Agora que os remédios estão fazendo efeito, e se eu der a vacina e isso tudo, né? Então, são questões importantes para a gente entender o que está passando na cabeça do outro, até para a gente poder endereçar, para a gente poder trazer um médico para falar sobre isso, né? Um médico para poder mostrar os estudos que foram feitos e o que há de estudos sobre isso. Então, assim, eu acho que esse momento da pandemia vem a calhar com esse convite que eu estou fazendo aqui para vocês hoje, né? Da gente sair dessa bolha, da gente fazer esse exercício de empatia, né? E eu termino com um evento que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer um dia, que eu queria que tivesse como título, né? Sou preconceituosa, sim. E daí? Né? Eu já sei que aí eu ia receber um monte de hate, ser cancelada por um monte de pessoas, mas a provocação vem justamente nesse ponto, gente, da gente assumir que por mais que a gente tente ser empático, e foi o ponto que eu comecei, é muito difícil ser empático. Por mais que a gente tente não ser preconceituoso, é muito difícil não ser preconceituoso. Então, assim, o primeiro passo é a gente assumir. Sou preconceituosa, sim, sou preconceituoso, sim, e daí? E daí que a gente vai começar se conscientizando, daí que eu vou começar assumindo isso, e a partir daí eu vou analisar as minhas ações e vou ver o que no dia a dia, né, da minha vida eu posso fazer para mudar e para pensar de que fato eu consigo ser menos preconceituosa e mais empática. Porque eu acho que só a partir do momento em que a gente consiga assumir, né, a dificuldade de ser empática e a dificuldade de não ser preconceituosa é que a gente consegue, de fato, mudar, e aí a gente vai conseguir começar a construir, né, um ambiente menos preconceituoso, de maior tolerância, de maior respeito e de maior diversidade, de fato. Agradeço muitíssimo, sigo aqui ouvindo com vocês aí o nosso professor e depois o lançamento. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Cissa, querida. Sempre um prazer enorme te ouvir, inspiradora. E convite aceito.
a gente vai seguir dialogando, tenho certeza, né? Isso também está no DNA dessa escola, você vai ver. Passo a palavra agora para o Paulinho Miragaia contar um pouquinho desses projetos que a gente realiza na cultura judaica, hoje com um foco no Fundamental 2, mas você deve ter percebido, né? Crianças como você, escolas como a nossa, algumas experiências que a gente traz, que a gente promove, como eu disse, é um pouco o DNA dessa escola. Paulinho Miragaia, com a palavra, querido. Obrigada, Cissa. Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo me escuta bem? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Thelma, em nome dessa querida escola que eu trabalho. Para mim é uma honra muito grande falar aqui para vocês e dividir uma mesa com a Cissa. Realmente a gente poderia ficar aqui ouvindo ela a noite toda. Desculpa, eu vou interromper um pouco para falar. Não, estou brincando, mas realmente é isso que eu queria dizer, assim, que é uma honra mesmo falar e uma responsabilidade, né? Eu acho que são palavras que a gente que talvez permeie um pouco aí, um pouco do que eu quero trazer para vocês. Aprendendo com a Cissa, eu queria começar também me apresentando, fazendo essa descrição. Eu falo, né, quem está falando caso, né, alguém com algum tipo de deficiência visual. Nunca fiz isso, Cissa, mas eu achei muito, muito relevante. Então, quem fala aqui é o Paulo Miragaia, um homem branco, de óculos, no momento de cabelo grande, e atrás de mim tem uma cortina, uma janela, e do outro lado um armário. Não sei se dá para ver a cama, a bagunça também, mas espero que não. Bom, então eu já me apresentei em alguma dimensão, eu também até me apresentou como Paulinho, e isso é parte da minha identidade, né? Eu acho que a gente está aqui também, a gente fala de responsabilidade, de identidade e de alteridade, como a Cissa muito bem colocou. Eu sou psicólogo e educador, né? Sou psicólogo, me especializei e trabalhei, né, com a infância e na área da saúde mental, e com clínica, né? Sou psicólogo clínico. E na área da educação, a minha experiência está totalmente relacionada à educação judaica, seja no âmbito não formal, como, né, no formal, como agora onde eu estou, na escola, né, no Eliezer. E acho que é legal falar um pouco também dessa minha experiência profissional enquanto psicólogo, porque aqui é um dos espaços, talvez seja um dos espaços de convergência, né, eu não sou psicólogo na escola, mas de alguma maneira aqui, e principalmente nesse debate, esses pontos se tocam, se encontram, né. A minha trajetória na psicologia, ela se deu muito no encontro com a loucura, né. Eu trabalhei num CAPSI, né, eu estagiei no CAPSI, e eu sempre fui sempre tive desejo de trabalhar com criança, com adolescente, e um CAPSI, para quem não sabe, é um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, um lugar, um dispositivo público criado para tratamento, né, de crianças jovens, nessa área, né, na área de saúde mental, que a gente chama de atenção psicossocial, né, porque não é só o cuidado psíquico, né, mas é um cuidado também, um tratamento, um cuidado, uma assistência social, enfim, em não todas as dimensões, mas em algumas possíveis dimensões aí da vida humana. E esse encontro com a loucura, para mim, ele foi muito disruptivo, assim, muito forte. E eu parando para pensar, né, hoje, vindo falar, eu acho que por dois motivos, assim. Primeiro que a loucura, ela traz para a gente um estranhamento, né, de uma experiência radical, né, de vida, mas também, em algum ponto, uma familiaridade. A gente, e acho que quando a Cissa fala da empatia, eu estava escutando até um vídeo do Christian Dunker, que é um psicanalista. Ele fala que o sofrimento como um ponto de encontro, assim, um ponto de empatia, né? Eu acho que, de alguma maneira, isso acontece também. E por outro motivo também,
que me despertou essa curiosidade, esse interesse, que é o lugar, né, que a nossa sociedade hoje, mas não só hoje, né, dá para essas pessoas, né, oferece, que a cidade oferece, que nós oferecemos, né, como que é difícil isso, a gente vê, enfim, experiências, né, de não aceitação, de insuportabilidade, de intolerância, de falta de escuta, né, acho que no sentido geral. Claro que eu estou falando assim, tô problematizando, né, a forma como a nossa sociedade trata, isso, obviamente, tem diversas dimensões e diversas experiências também super interessantes e revolucionárias, assim, a gente pode dizer também, desse tipo de relação, né? Bom, mas eu vou falar também aqui para vocês um pouco sobre o projeto do Mirei Mavar e acho que, de alguma maneira, como que esse projeto, né, ele traz essas dimensões de empatia, da empatia e alteridade. E só para deixar claro também que o que eu estou falando, né, assim, que eu estou falando e que eu sou uma pessoa de carne e osso e que sempre quem fala, né, fala de algum lugar. Então, acho que eu tentei dizer um pouco isso aqui, mas provavelmente se fosse uma outra pessoa falando desse mesmo projeto, falaria de uma outra maneira. E também estou aberto aqui para interrupções, conversas e opiniões, enfim, o que vocês quiserem. Bom, então, vamos lá. Para falar do Mirei Mavar e esse projeto que acontece no 7º ano da escola e que a gente pode traduzir como rito de passagem, eu queria falar de dois conceitos que me vieram à cabeça quando a Thelma me convidou para falar sobre empatia e alteridade. O primeiro é o conceito de Tikkun Olam. Tikkun Olam, a gente pode traduzir como o conserto do mundo. Tá? Esse é um conceito judaico que evidencia, deixa claro que o mundo não é um lugar apaziguado e perfeito. Né? O mundo é um lugar com remendos, com problemas, e que, mais do que isso, né, nós, seres humanos, temos aqui algum trabalho a fazer sobre isso. Né? Porque esse conceito de Tikkun Olam, de consertar o mundo, é um conceito que ele é permanente, né? Existe no judaísmo a visão judaica, ela entende que o Messias, Mashiach, ainda não chegou, né? E que esse mundo, para que o Mashiach chegue, para que o Messias chegue, tem que estar pleno, né? Tem que estar, digamos assim, consertado. E eu acho que isso é uma visão lindíssima, assim, pelo menos isso é dos pontos mais interessantes que eu mais me identifico no judaísmo, por ser uma dimensão, é quase uma utopia, assim, né? O Mashiach, ele não chegou, a gente acredita que ele vai chegar, mas não sabemos quando. Enquanto isso, a gente precisa fazer alguma coisa para que o mundo melhore. Né? Então, é um modo permanente de lidar com a realidade e de não deixar a gente numa passividade. Né? Eu acho que essa talvez a gente possa chamar esse modo de fazer, assim, de pensar judaico, ele nos induz a uma atividade, né? A uma ação no mundo. Existe uma frase também, que é bem no começo da Bíblia, que ela diz, Asher bara Elohim lassó. E Deus criou para fazer. Para quem fazer? Né? Para o ser humano fazer. Então, nós somos parceiros dessa criação e temos a nossa responsabilidade. Né? Esse foi um dos conceitos que eu queria trazer de Tikkun Olam. E o outro é uma frase que, durante muito tempo, a gente teve no salão da escola, que é amarás o próximo como a ti mesmo, que é uma frase que está na Bíblia hebraica, mas também é muito forte no cristianismo, e é uma frase que aí também eu posso falar um pouco no meu lugar, enquanto psicólogo, inclusive Freud depois vai escrever sobre isso, né? É uma frase
que ela talvez seja muito paradoxal, né? Porque que é possível amar o próximo como a ti mesmo, né? Esse nível de radicalidade, o amor, ele é dominável a esse ponto, sabe? Ou ele digamos assim, impulsivo, né? É possível a gente dominar o nosso amor e a gente ofertar isso ao outro, seja ele quem for, seja ele quem é esse próximo, né? É alguém, é um semelhante, é um diferente, existe, né, ainda que seja semelhante, né? É possível isso? É uma questão que eu acho muito, muito forte ao mesmo tempo. Se não fosse isso, como seria possível a civilização, né? Se não fosse possível que a gente, de alguma maneira, né, a gente pode discutir também o que é esse amor, né? Mas que a gente oferecesse para o outro, ou olhasse para o outro de alguma maneira, como é que seria possível a gente viver em sociedade, né? Então, acho que, de alguma maneira, o processo civilizatório, o pacto civilizatório, ele é um pacto que precisa, ele demanda dessa noção de alteridade, né? Demanda de empatia. E a gente vive em sociedade, embora isso seja muito difícil, isso tem que ter um lugar, assim. E esse conceito, ele dialoga também com outro, que aí eu vim pensar depois, que é uma frase que eu adoro, que está na Ética dos Pais, que é um capítulo da fonte judaica do Talmud, que diz assim, Ben Zomar disse, quem é sábio? Aquele que aprende de cada pessoa, conforme foi dito. De todos os que me ensinaram, obtive sabedoria. Então, esse para mim também para mim, talvez esteja aí um pouco do amarás o próximo como a ti mesmo. A gente ser capaz de aprender com todo mundo, com todas as pessoas, né? Isso não ser... a gente não discriminar antes, né? A gente não criar o preconceito, como a Cissa falou, e poder escutar o outro, e poder aprender dele, porque certamente ele tem alguma coisa para dizer, e ele tem alguma coisa para nos ensinar. Então, eu queria dizer um pouco que... qual é a base, assim, do Binei Mavar, né, desse projeto. Eu vou explicar um pouco sobre ele, mas eu acho que aqui estão alguns fundamentos dele, e só queria fazer mais uma citação também de um filósofo judeu chamado Martin Buber. Na verdade, não é citação, não, mas trazer um outro conceito dele, que eu acho que é muito relevante nessa dimensão da alteridade, que o Buber, ele fala muito sobre a relação com outros, sobre o diálogo, e ele fala sobre palavras-princípios, né? E ele trabalha com o eu-tu, e a relação do eu-tu como uma relação que é, de fato, plena, que não é objetal, que quando você consegue estar com o outro, sem supor alguma coisa, ou sem querer tirar dele alguma coisa, ou sem torná-lo objeto de alguma coisa. Isso é tão difícil, assim, o próprio Buber fala isso, né, assim, e aí, retomando até o que a Cissa fala, isso não é uma coisa fácil, ele mesmo diz, né, que é impossível para o ser humano operar, digamos assim, nesse eu-tu a todo momento, a gente não consegue, isso é impossível, assim, não é, a gente precisa também, de alguma maneira, tornar o outro objeto, não no sentido de se aproveitar dele, mas, por exemplo, na própria relação às vezes, de ter conhecimento, né, de você aprender, enfim, diversas relações, a gente precisa também funcionar nessa outra relação que ele chama de eu-isso. Mas eu queria falar do eu-tu, porque eu acho que é por aí que a gente trabalha no Binei Mavar. O Binei Mavar, ele significa rito de passagem. Quando o aluno do Eliezer, ele chega nessa idade dos 12, 13 anos, que é a idade do Bar e Bat Mitzvah no judaísmo, a gente começa com esse projeto, né? Houve uma mudança, que aqui se eu fosse entrar nisso, eu me alongaria, mas houve uma mudança um tempo atrás, né, que a gente fazia o Bat Mitzvah na escola, e a gente resolveu fazer um projeto que tanto englobasse assim,
essa discussão, esse pensar, esse estudo sobre o bar e o bat mitzvah, mas também pudesse ampliar essa dimensão do que é isso, né? O que é o rito de passagem? O que é o rito de passagem não só para a cultura judaica, mas para outras culturas, né? Como que isso é comum em diversas, na humanidade, em tantas culturas, seja na cultura, na religião cristã, na religião islâmica, em culturas indígenas, enfim, como que isso acontece em cada cultura. E uma outra dimensão que a gente queria trazer o que é se tornar maioridade perante a sua comunidade. Então, aqui, eu diria que o Bnei Mavar, ele tem esses 3 pontos importantes. Pensar o rito de passagem em diferentes culturas, e aí a gente pode levantar, né, a dimensão da alteridade. Pensar o rito de passagem no judaísmo, que é o bar e o bat mitzvah. O que é o bar e o bat mitzvah? Né, porque existem coisas próprias para cada rito de passagem. No judaísmo, você faz a leitura da Torá, né, a leitura da Bíblia hebraica, frente à comunidade. O que significa isso? Né? E aí, eu acho que a gente tem implícito a dimensão da identidade e esse terceiro aspecto da maioridade. Né? Agora eu sou reconhecido pelos meus pares, pela minha comunidade, como uma pessoa responsável, né? Aqui está o princípio da responsabilidade. Como uma pessoa, a gente fala que depois que o menino ou a menina fazem bar e bat mitzvah, ela pode integrar o minyan. O minyan é um conceito no judaísmo que, para algum aspecto, algumas rezas muito importantes, muito relevantes, você precisa ter no mínimo 10 pessoas. Esse é um outro aspecto bem interessante também, porque isso é uma dimensão da coletividade no judaísmo. Você não pode fazer algumas coisas sozinho. Então, você precisa ter um minyan, no mínimo 10 pessoas. E quando a criança, quando o jovem faz o bar e bat mitzvah, ela passa a ser reconhecida, poder, né, estar presente no minyan. E isso é uma dimensão dessa maioridade frente à comunidade. Então, essa noção, né, da responsabilidade. Agora eu não sou mais responsável só sobre mim, agora eu sou responsável pelo outro também. Agora eu sou responsável por mim e pelo outro e por aquele que eu não conheço, né, por essa comunidade, por essa sociedade onde eu vivo. A gente tem, nesse ano, né, acho que está colocado para a gente esses desafios, né, de como ensinar, né, como ensinar pela responsabilidade. Então, a gente, na verdade, funciona muito também por essas provocações. Acho que até de uma forma parecida com o que você falou, Cissa, da pulga na orelha, no judaísmo se fala em pilpul, que é uma pimentinha, né? A gente coloca umas pimentas na boca dos jovens. Assim. E umas provocações, uma tentativa de também tirar eles um pouco do lugar, né, onde eles estão acostumados. Eu diria que o Bnei Mavar, ele funciona através de encontros potentes. E aí, por isso também que eu acho que o Martin Buber é muito importante. Que a gente prepara esses jovens para eles terem encontros. Não esse encontro no zoológico, né, eu acho que é muito bem colocado, assim, um encontro do exótico, né, daquele que eu vou ver ali, espiar, né, que eu possa alguma curiosidade para ver como é que ele mas eu volto para o meu lugar, né, mas um encontro que faça com que você, de fato, se abra, né, para estar presente frente ao outro. E aí, essa ideia do eu-tu mesmo, né, de você poder escutar o outro, né, e aqui eu queria até fazer uma colocação, assim, eu fico, não sei, para mim, quando a gente fala de empatia, isso de se colocar no lugar do outro, acho que uma experiência que ela não que é impossível, né? Claro que isso pode ser também uma forma da gente dizer, né, vamos se colocar no lugar do outro, mas existe uma dimensão do outro que a gente não pode atingir, assim. Então, mesmo que ele você consiga estar do lado dele, né, presenciando o que ele está falando, o que ele está, né, usando essa metáfora que você usou, assim, frio que ele está sentindo, ou a altura que ele está vendo, em alguma medida,
nós não somos aquela pessoa que tem aquela história que está passando por aquilo. Mas estamos com o outro, né? Se a gente não está no lugar dele, a gente pelo menos precisa estar. Acho que o desafio é esse, dar lugar ao outro. E aí, o que também é muito difícil, né? O que não deixa de ser um grande desafio, dar lugar ao outro e escutar o outro, né? Acho que quando a gente promove esses encontros, tem muita coisa que é difícil de escutar, muita coisa que é difícil de presenciar, muita coisa que é estranha, que pode ser um pouco desconfortável, né? Mas é um pouco desse exercício do projeto, eu acho. A gente teve um encontro no ano passado muito legal com o fundador desse projeto, que é o Celso Garbaz, que ele mora em São Paulo, enfim, uma pessoa muito interessante, que ele fala que o Binei Mavar, ele é como se fosse um corredor com muitas portas, né? E que a gente convida o aluno a entrar nessas portas, a visitar, né? Não só, né, ele vai dar uma olhadinha, a gente fala, entra aqui, vem ver um pouco do que é, vem passar por isso, ver o que você acha, enfim, depois você volta para o corredor, se você quiser, mas é um pouco essa experiência, assim. E nesse momento, né, acho que tem algumas coisas muito interessantes no encontro com o outro, que a gente percebe muita coisa de nós, né, da gente. Isso, né, assim, a própria formação da identidade, ela necessita, né, ela só acontece a partir do outro, né, não dá para a gente pensar numa coisa sem a outra. Então, eu posso dizer, assim, que muitas vezes a gente também faz um processo interno com os alunos, de discussão da identidade entre eles, ou questões, diferenças ali, aceitações do grupo. E uma coisa engraçada é que, nessas conversas iniciais, dificilmente aparece a identidade judaica deles. Eles não falam muito disso. Mas quando a gente vai fazer um encontro com o Sion, a gente faz um dos encontros com os jovens do Sion, isso fica tão à flor da pele, isso é tão evidente, e é muito legal a gente ver isso, né? Assim, como que a nossa identidade também, ela aparece, ela sobressai de alguma maneira, a gente reconhece algumas coisas em nós a partir do nosso olhar, né, para o outro. Eu posso falar que, acho que é interessante eu falar desses encontros, né? A gente promove um encontro com jovens do Sion, a gente promove um encontro com uma liderança indígena, a gente promove encontros com liderança do movimento negro, promove encontros com... a gente tenta, de alguma maneira, isso pode variar de ano para ano, mas é uma construção com os alunos, uma construção que toca, em alguma maneira, esses lugares de segregação, esses pontos de segregação, né? Porque eu acho que a ideia é que a gente possa entender que a gente vive uma sociedade segregada e problematizar essa visão homogênea, essa visão que a gente tende a cristalizar, né? De que maneira? Acho que a Cissa apontou vários caminhos muito semelhantes com o que eu vou dizer, talvez com outras palavras, mas acho que detectar essas formas veladas de segregação que a gente mesmo, né, produz, quando a gente torna isso consciente, quando a gente torna isso perceptível, fica muito mais fácil de lidar, né, muito mais fácil de olhar e lidar com isso. Se a gente não enxerga, se isso não está na nossa palavra, a gente não pode tratar disso, né? Acho que retornar para o nível da singularidade, que entender, né, que a gente não pode tratar os outros como homogêneo, né, como um bloco só, né? Existe uma dimensão, a dimensão da singularidade está colocada para todo mundo, para cada um, né? E esse olhar para o singular é um olhar muito difícil, né? A gente está muito acostumado a falar, os brasileiros isso, os judeus aquilo, os negros, as pessoas de esquerda, as pessoas de direita, né? Quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia, enfim, né? Eu estou falando assim, me colocando aqui também, né? Como que eu cometo essas falas, porque eu acho que talvez seja parte até de uma estrutura nossa que a gente tem que precisa tornar mais consciente mesmo. E eu acho que uma outra questão é atentar para uma
uma segregação que é estrutural na nossa sociedade, né, que a nossa sociedade produz essa segregação. E aí, falando assim da loucura, por exemplo, né, de um lugar onde eu trabalhei, assim, isso é muito sintomático, né? A gente vê um esforço tremendo da sociedade brasileira, desde da década de 70, 80, na luta contra, né, pela reforma psiquiátrica, algo que, enfim, transformou os serviços de saúde no Brasil, transformou dispositivos e a oferta de assistência, mas no encontro, no dia a dia, na rua, né, que a gente percebe que isso não está resolvido, né, e a gente, de alguma maneira, não está muito bem num ponto satisfatório, digamos assim, né. Eu gosto muito de uma experiência que eu, enfim, que eu estudei na época de residência, que aconteceu em Paracambi, né? Para quem não sabe, Paracambi é uma cidade do Rio, que era onde ficava aqui na cidade um dos maiores manicômios, né, do estado. E a cidade é muito pequena, e o manicômio era tão grande que os moradores da cidade, a maior parte deles trabalhava no manicômio. E quando teve a ideia de você desconstruir o manicômio e construir outros serviços substitutivos, a sociedade, aquelas pessoas, elas começaram a ficar desesperadas, porque elas também iam perder o trabalho delas, né? Então, teve todo um movimento para que aquilo se transformasse, para que as pessoas pudessem mudar o olhar delas para, né, a loucura, e existia uma experiência que se chamava Cinema na Praça. E esse Cinema na Praça, ele funcionava numa praça pública, e os filmes eram passados ali, né, num fim de semana de noite. E a autora do livro, ela escreve que a grande questão, a grande sacada, assim, desse projeto é que o projeto não era para que as pessoas aceitassem o louco, não era um encontro forçado, né? Elas estavam ali olhando com o mesmo interesse, um interesse comum, que era o filme, que era o cinema. E elas se percebiam, no meio do filme, sentadas ali, né, dividindo o mesmo espaço, né, uma pessoa dita normal, uma pessoa dita louca. E aquilo foi quebrando estigmas e paradigmas, assim. Claro que são questões muito enraizadas, mas assim, o projeto foi muito transformador daquela sociedade. Eu acho que é um exemplo muito bonito de uma forma da gente, talvez, pensar em como trabalhar, né, com a diferença, que não é aquele olhar de bondoso, né, de precisamos dar, né, eu quero te escutar porque você não é aceito por ninguém, né, um olhar de cima para baixo, mas é um olhar de parceria, de lado a lado. Eu acho que é um exemplo que eu gosto de trazer. E só para finalizar também, acho que vale a pena a gente falar, ano passado, por exemplo, a gente recebeu uma liderança indígena, e essa liderança veio no começo do ano, né, antes da pandemia. E os alunos gostaram muito da visita, e essa pessoa, né, ela trouxe a filha dela, né, indígena também, do Xingu, para essa palestra, para essa fala com os alunos. E no recreio, essa criança ficou brincando com as crianças do Eliezer, e aquilo não foi nada, enfim, que a gente tinha pensado, né, a priori, foi uma coisa que aconteceu. E os alunos se identificaram muito, né, com aquela fala, com conhecer uma pessoa do Xingu, com a vida dela. Eu acho que é exatamente nesse ponto de um estranhamento, mas de uma familiaridade, né, muito grande, com o diferente. E quando a Covid se alastrou e chegou a níveis muito trágicos no Xingu, principalmente, a gente teve notícias dessa pessoa, que a família dela, estavam passando por uma situação super difícil, e muitas pessoas da aldeia, né, da tribo indígena, estavam falecendo. E os alunos resolveram, a gente foi conversando isso com os alunos, e os alunos quiseram fazer uma ação, né? E a gente passou uma boa parte do ano passado debruçado nessa questão, e numa ação que pudesse ajudar de alguma maneira. E como ajudar, né, de que maneira ajudar, sem ser
a partir do nosso olhar, mas do que eles precisam. E foi um projeto lindíssimo, que a gente pôde arrecadar dinheiro para comprar medicamento para um posto de saúde mais perto das tribos indígenas do Xingu, de onde ela morava, que indiretamente ajudaram a comunidade dela, né? A gente não tem, enfim, a gente não levou nada para aquela aldeia especificamente, mas a gente, em acordo com esses indígenas, né, do Yaualapiti, conseguimos fazer uma arrecadação super relevante, significativa, assim, para, né, os próprios indígenas e médicos que entraram em contato conosco, e conseguir uma quantidade de remédios que pode ajudar ali por algum momento, claro que uma coisa pontual àquela comunidade. Acho que é um pouco disso que eu queria trazer. Queria agradecer também vocês terem ficado aqui escutando. Queria só fechar com uma outra frase também que eu estava lendo aqui no meio. Eu sei que alguém que citou Paulo Freire, e eu acho que o Paulo Freire fala muito parecido com alguma coisa muito parecida com isso que eu falei do Periquet Avot, né, de você aprender com cada um, né? O Paulo Freire fala muito disso, né, que não existe saber maior ou menor, saberes são diferentes. Mas eu queria também trazer um outro pensador judeu, que é o Levinas, que ele fala que, nos estudos do Talmud que ele faz, ele diz que, no judaísmo, o homem, né, ele fala sobre o humanismo judaico, ele fala que o homem cujos direitos devem ser defendidos em primeiro lugar, o outro homem, não é inicialmente o eu, né? Não é o conceito de homem que está na base do humanismo, é o outro. Então, isso é um humanismo que não te coloca, né, não coloca o eu no centro, coloca o outro. Eu acho também fantástico para a gente pensar a noção de alteridade, de como que a gente pode dar lugar ao outro. É um pouco disso, gente. Obrigado. E qualquer pergunta, estamos aí para a gente conversar. Ai, que bom, gente. Não sei vocês, mas assim, eu saio super com vontade de ler, de conhecer, de revisitar várias obras, várias referências que vocês dois trouxeram aqui hoje, Cici e Paulinho, autores que nos são muito caros. A Cissa trouxe muita referência da arte, né, que está nos museus, nas exposições, nas grandes oportunidades que a gente tem também, não só de ver e se conscientizar, mas de se sensibilizar. A arte traz esse poder, né, de nos tocar, de nos sensibilizar. Paulinho traz referências lindas de conceitos que a gente vai discutindo e aprendendo nesse cotidiano dessa escola judaica. Tikkun Olam é um dos meus favoritos, né? Ninguém está esperando o Messias para consertar o mundo, como muitas vezes é interpretada a função do Messias, mas o mundo tem que estar consertado para esperar esse Messias. Isso é radical, é fazer, não ficar parado, assim, de arrepiar, né? A ideia da pimenta que você joga na discussão pelo debate, o Pirkei Avot, a ética dos pais que está vindo aí no bojo dessa tradição, passado de geração para geração, como valores fundantes dessa cultura, enfim. Então, assim, eu saio emocionada desse encontro, e muito agradecida, Paulinho, muito agradecida, Cissa, muito agradecida, queridos pais aí que pelo chat fica participando e também acrescentando referências e contribuindo. Alguém gostaria de abrir o microfone ou fazer alguma questão para a gente poder também liberar aí o áudio para quem quiser? Fala, Lilian, bem-vinda, de viva voz. Eu acho que é interessante, claro, primeiro agradecer esse espaço, obviamente, esse espaço a gente tem que reconhecer que ele não é óbvio em qualquer escola, então, né, acho que a gente não pode deixar de dizer isso de entrada. Isso foi falado várias vezes, mas acho que é bom a gente também, pais, dizemos isso, não só a escola institucionalmente, né, para não ser chapa branca. Então, a gente, assim, acho que esse espaço é bom e estou me sentindo à vontade para falar nele. Só para falar um pouquinho das coisas que eu escrevi no chat, que eu acho que o chat é um bom veículo, mas às vezes ele também pode ser, né, às vezes a gente joga muitas coisas.
Eu acho que nos tempos de hoje, assim, a escola está super à frente em várias questões da vanguarda do que está se discutindo hoje em termos de alteridade, mas eu acho que o que eu quis dizer é que a gente pode avançar mais. Eu estava falando especificamente da questão do racismo, né? Que, enfim, a gente não podia falar disso dessa forma há 10, 20 anos atrás. A gente está agora entrando numa fase em que a gente precisa, e a frase que é muito falada, que pode parecer óbvia, mas não é, que não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, eu acho que é um pouco nessa linha do que eu estava querendo dizer. Porque as coisas estão para ontem e as questões estão para agora. E as questões, sem entrar muito na questão atual, que é fortíssima e dificílima de se viver, né, onde está aparecendo fortemente a questão do racismo, eu acho que acho que esse projeto que acontece nessa fase que o Paulo estava contando, ele pode descer um pouquinho para as gerações mais novinhas. Eu acho que, e eu vou tentar contribuir nisso mais adiante, pensar mesmo, acho que na seleção de conteúdo, de material didático. Talvez outros livros possam entrar, tem muita coisa legal sendo produzida, acho que tem que selecionar, não é fácil selecionar, porque também não acho que adianta, numa fase, né, dos pequenos, estou falando do meu, né, que tem 7, entrar com uma carga forte demais, que pode fazer o efeito oposto, que é não gostar mais, não querer saber disso. Então tem que ser sutil, tem que ser uma entrada onde os personagens também façam parte dos personagens principais, sem esse estigma, tenham várias cores, né? E eu acho que isso tem potencial de mudança, mas é claro, a mudança não é de uma hora para outra, muito menos no ano que vem. E eu acho que isso é nisso que eu estava querendo dizer, só pedir para falar do que eu queria dizer naquele momento, que eu acho que pode se avançar, e assim, como eu estou trabalhando com isso, acho que eu posso contribuir nas coisas que eu estou fazendo. A gente vai correr atrás de você, não se incomode, tá? Aguarde, tá bom? Esse tema, assim, isso me lembra até um fato muito lindo, uma das coisas mais bonitas que eu vivi nessa escola há alguns anos, que eu me lembro que foi a história de uma criança que, saindo de um templo de candomblé com a avó, ela foi apedrejada por um grupo de religiosos protestantes. Eu não sei se vocês se lembram da história dessa menina, da Kailane, na periferia do Rio, ela saindo de um espaço, né, de prática da fé, da família, com a avó, e foi apedrejada, a Kailane. E nós a convidamos para um Shabat aqui na escola, e veio a Kailane, veio a avó, e veio o pai de santo também. E nesse dia nós avisamos a comunidade que ela viria, e todos se vestiram de branco, todos. Não havia uma pessoa nessa escola que não estivesse de branco da cabeça aos pés. E essa menina foi recebida com cartazes dizendo, nós também usamos branco. E ela foi presenteada pelas crianças da escola com muitas ramsas e muitos brinquedos e coisas que eles produziram nas aulas de artes ou em casa ou do jeito que eles quiseram, porque a ramsa é um símbolo de proteção. E ela mal falou de emoção, mas ela conseguiu se comunicar de alguma forma, porque eles estavam muito preocupados de como ela se sentiu por essa agressão, por estar saindo de um espaço da prática religiosa, acompanhada da avó, e ter sido apedrejada, né? E essa criança não conseguiu falar, claro, ali, emocionada pela situação, e os nossos alunos e funcionários e professores e todo mundo também. Mas a mensagem forte que ficou, sabe, Lilian, é que tem experiências, a Cissa fala disso, além dos conceitos, o que a gente pode fazer para trazer isso para os nossos filhos. E eu tenho a impressão que nesses temas sensíveis, a gente precisa trazer emoção, junto com um conceito, a gente tem que trazer o contato, a gente tem que trazer o diálogo com o outro. Por isso que esse projeto Bnei Bavar, do 7º ano, desde a sua origem, busca o diálogo com os diferentes grupos, para entender, e para conseguir entender também, do ponto de vista deles, né, o que eles estão procurando e valorizando e fazendo. Então, eu aceito de muito bom grado, com muito carinho, todas as indicações de todos os livros, de todos os materiais, mas eu quero também indicações de situações que a gente possa produzir com muita emoção, experiências assim que vão ajudando um pouco a transformar esse olhar
que também, né, foi colocado aqui, também marcado pelos preconceitos e pelas práticas sociais que, infelizmente, ainda são muito equivocadas, né, socialmente falando, a gente ainda tem muito equívoco, enfim. Gente, dado o avançado da hora, eu vou pedir licença, então, a vocês, só para fazer, então, o nosso lançamento, eu e o Bruno Gottlieb aqui, de um programa novo que a escola está realizando, que é o programa Comunidade Solidária. O conceito de comunidade é central, e o conceito de solidariedade é central, porque a gente, desde sempre, reconhece o potencial que existe nessa comunidade. Então, vai ser uma coisa muito simples, a gente já até antecipou para vocês, através de uma comunicação na sexta-feira. A gente quer criar um site com 3 linhas de conteúdo. Uma delas é para que vocês nos ajudem, vocês, comunidade Eliezer Max, nos ajudem a identificar ações, projetos, instituições confiáveis, decentes, íntegras, para compor o nosso banco de dados. Pessoas que vocês conheçam, instituições que vocês conheçam, que sejam corretas no uso das verbas, que tenham intenções realmente nobres e alinhadas aí com o projeto político-pedagógico dessa escola, porque a gente quer ter um espaço de concentração dessas boas ações e dessas boas ideias para divulgar dentro da nossa comunidade e as pessoas possam clicar ali e falar, cara, adorei saber disso, quero colaborar aqui, quero colaborar lá, posso ajudar dessa forma, não posso ajudar de outra, mas, enfim, primeiro que a gente quer concentrar ações interessantes, ações socialmente relevantes, das mais diversas áreas, tá? Da medicina, do meio ambiente, da cultura, das artes, da educação, das mais diversas áreas, para que a gente possa trazer isso para a nossa comunidade que queira aderir e contribuir de alguma forma. A outra frente tem a ver com os projetos institucionais que a gente já realiza e que a nossa intenção é fazer isso de forma ainda mais enfática e de forma ainda mais sistemática. Porque a escola faz muitas coisas, mas às vezes as ações são meio pontuais, a gente não consegue dar muita visibilidade, um segmento não fica sabendo do outro. Então, a gente quer trazer essas ações para uma visibilidade mais institucional. Quem está encabeçando pode ser a educação infantil ou o Fundium, mas vai para a escola como um todo. No trimestre seguinte, a responsabilidade pela condução de um projeto social vai ser do Fundamental 2, mas vai para a escola como um todo e assim por diante. O terceiro TRI a gente está deixando para os alunos do ensino médio que participam do Ticunolam, do projeto do médio que se chama Ticunolam, Concerto do Mundo, mas que deve ir para a escola como um todo, ou seja, então, tem uma segunda linha de conteúdos aí, que é a divulgação desses projetos curriculares, tá? Que a gente já realiza, só que às vezes de forma meio discreta. O Paulinho citou a campanha do Dia do Trabalho Solidário, da arrecadação, que foi lá para a tribo e tal. Vamos fazer disso projetos maiores dentro da instituição, acho que a gente pode, tá? E a terceira linha de conteúdos tem a ver um pouco com esse conceito de economia solidária, ou de apoio a famílias, alunos, ex-alunos, e todos os integrantes da nossa comunidade que queiram divulgar produtos, serviços, ações empreendedoras, para que a gente também possa apoiar dentro da comunidade aquelas pessoas que estão tentando se reestabelecer, estão tentando refazer a sua vida profissional, estão tentando impulsionar um novo negócio, em função da crise, sobretudo da crise agravada pela pandemia dos últimos anos. Então, a gente está falando de ajudar quem está aqui dentro, a gente está falando de ajudar a partir das pessoas que estão aqui dentro e que possam nos indicar projetos importantes, interessantes, socialmente relevantes para a gente apoiar, e a gente está falando de ações que já são curriculares e que a gente quer ainda enfatizar e transformar isso numa coisa ainda mais orgânica e mais efetiva. E é por isso que na circular que nós mandamos já tem um link para um formulário Google
que vocês fiquem muito à vontade também para repassar para as pessoas que vocês confiam e que possa fazer boas indicações. Nesse formulário Google, a gente também pergunta quem gostaria de participar de um comitê que a gente quer criar. Essa escola é uma escola comunitária, a gente tem pais voluntários que ajudam a gerir essa escola e que realizam coisas incríveis, vocês sabem disso, eu sou uma que sempre trago o valor dessa interlocução, o valor dessa contribuição para essa escola ser o que é. Mas nós temos comitê de obras, comitê de evento, comitê de finanças, comitê de tecnologia, por que não um comitê de ação e de solidariedade, né? E aí, qual vai ser a função desse comitê? Primeiro, que a gente quer ter representações dos vários segmentos nesse comitê, para nos ajudar a olhar para esse site, né, com as indicações de ações, projetos, instituições e tal, para que a gente possa decidir quais ações a gente vai apoiar mês a mês, e enfatizar essas ações através das nossas redes sociais, promover o debate, promover realmente mais ações que possam enriquecer aquilo. Então, esse comitê vai ajudar a olhar para esse banco de dados e ajudar a tomar decisões em relação a campanhas, talvez mais pontuais, que a gente venha a realizar mês a mês, né? Vai nos ajudar também nessa curadoria de projetos para compor esse site. Então, assim, todo mundo pode indicar, mas a gente vai ter uma curadoria, a gente vai verificar a fonte, a gente vai verificar lá o CNPJ, a gente vai ver se a prestação de contas da instituição está em dia, para a gente poder validar isso, referendar isso e poder botar isso debaixo do nosso guarda-chuva. Então, a nossa ideia não é exaurir vocês, não, mas aqueles que toparem contribuir, pelo menos a gente vai ter ali uma reunião quinzenal, uma reunião mensal, para ajudar a botar esses projetos de pé, tá bom? Então, fica aqui, além do convite da Cissa, de seguir em diálogo, que já topamos, fica aqui também um convite a todos que desejem participar dessas iniciativas, porque, como a Cissa falou, é pelo exemplo. É pelo exemplo. E o exemplo é como um cinema mudo, que a criança está ali assistindo. Não precisa ter fala, ela está vendo. E se ela vê a mobilização dos seus responsáveis, dos adultos com quem ela convive, se importando, se colocando nesse exercício de sair, né, às vezes, do seu lugar, do seu espaço, do seu conforto, e se movimentar em relação às necessidades dos outros, a necessidade do mundo, as necessidades da comunidade, isso vale mais do que 1 milhão de palavras. Então, fica o nosso convite, tá? A gente pediu aí para vocês preencherem esses formulários, que venham contribuições, a gente está doido para botar esse site no ar, e em breve a gente também vai informar sobre as ações que a gente ainda vai realizar no âmbito do Inemavar, né, Paulinho? Que seria o grande projeto do segundo trimestre, que, embora esteja avançado aí no tempo, ainda dá para realizar muita coisa até agosto. E a gente quer que os alunos do Inemavar, que o ano passado se dedicaram lá à questão dos indígenas e tal, que esse ano também pensem qual é a questão que está posta na realidade brasileira, que eles querem poder atuar e realizar alguma coisa. A gente vai estar aqui para apoiar, bom? Então, queridos, em função da hora, eu vou quase me desculpar, mas eu vou ter que encerrar por hoje, agradecendo aqui, olha, imensamente. Cissa, adorei, obrigada pela sua presença, e sinta-se em casa, da casa, com a gente, vamos juntos, tá bom? Paulinho, querido, vamos trocar livros, bibliografia. Tem um aí do Martin Buber que eu ainda não li. Vamos ter que conversar, tá bom? Bruno, você está aí quietinho, bem no meio da minha tela. Você não quer fazer as honras da casa, querido? Não, Thelma, obrigado. Acho que já você falou muito, você falou tudo. A ideia de trazer mais engajamento comunitário, né? Assim, acho que isso é uma das coisas importantes desse projeto também, a gente poder
atrair os voluntários. A gente sempre tem muitas pessoas nos perguntando como podem ajudar a escola, que projetos podem desenvolver. Eu acho que aqui nascem muitas oportunidades de trabalho comunitário, sejam vinculados à própria comunidade judaica ou vinculados à comunidade maior. A ideia é atrair as pessoas. Então, assim, como a Thelma falou, a gente mandou uma circular na sexta-feira para os pais da comunidade escolar. Em breve a gente vai lançar uma primeira versão do site, mas ele vai sendo atualizado à medida que a gente for recebendo feedbacks. Eu suponho que depois que as pessoas virem uma primeira versão do site, vão conseguir entender um pouco melhor do que se trata, e a coisa vai ficando mais rica, mais cheia e com muitas oportunidades. Então, essa é a ideia. Tá bom? Obrigada, Bruno, obrigada. Ó, eu também vou me voluntariar, vocês pensam que eu tenho pique, tá? Fiquem tranquilos, eu aguento. Amores, boa noite, bom descanso para todos. Boa noite. Aqui dessa reunião. Boa noite. Tá bom? Boa noite. Olha, Boa noite. Boa noite. um beijo, muito obrigada a todos por tudo. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, Samuel. Tchau, Adriana. Os pais do Apontar que estão aí. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Família Apontar presente. Muito bom. Tchau, Boa Samuel. noite. Lindo. Boa noite. Boa noite. Querida.